Então, pessoal, salve a nossa banda. Hoje vamos falar sobre alta magia e é muito importante isso, porque as pessoas buscam a magia no geral e não buscam aquilo que é o mais essencial na magia, que é se conhecer. Né? As pessoas elas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem de verdade porque elas temem se conhecer, né? Reconhecer quem elas são de verdade e assim terem que mudar. Lembrando que não existe mudança, a pessoa não muda. Ninguém pode mudar. Isso é uma grande ilusão. O livre-arbítrio é uma grande ilusão. Tá? O que existe é o caminho. Né? O caminho pode fazer o viajante, pode modificar o viajante, condicionar o viajante, mas não vai mudar o viajante. O viajante que vai seguir aquele caminho, ele apenas estará condicionado àquilo, né? Mas ele não vai mudar de verdade. Se ele sai daquele caminho, ele continua sendo aquilo que ele é, né? Em caminho aberto, em campo aberto, ou seja, em livre-arbítrio. Então, o que eu gostaria de falar hoje é sobre a magia egotista. O que é a magia egotista? A magia egotista ela está ligada ao culto do ego, né? A pessoa que se autocultua ou cultua apenas os seus desejos. A pessoa que é bastante inclinada, por exemplo, a relações amorosas, ela pensa apenas nisso. Né? Vocês podem ver aqui pessoas que são bastante apegadas a isso. Então elas pensam apenas isso, elas respiram isso, elas vivem isso. Isso é a pessoa é assim. Mas a pessoa dificilmente ela vai querer aceitar que ela seja assim, porque isso pode ser um pouco pejorativo, né? A análise pode ser pejorativa. A poesia do século XIX, ela enaltecia isso, né? Esse sofrimento pelo amor. O amor era um sofrimento, era um drama, é uma fantasia, algo utópico. Então a literatura brasileira, mundial, ela fomentou muito esse egotismo, a prática egotista, onde o impossível, aquilo que é inalcançável, acaba sendo um prazer, um deleite, por justamente ser inalcançável e por cultuar o próprio ego do poeta. Então a poesia ela teve um papel muito importante para alienação, né? A música também teve um papel muito importante para alienação do ser humano e a prática do egotismo como magia. Então muitas pessoas que vão buscar a alta magia ou a baixa magia, elas buscam os trabalhos, por exemplo, com entidades para suprir seus desejos, seus sonhos, suas utopias, suas paixões. Então é tudo questão de apego. As entidades, se elas fossem procuradas para realmente para evolução, para abertura de caminho, essas pessoas elas teriam uma outra consciência sobre elas mesmas. Mas muitos que buscam as entidades acreditam que podem enganar as entidades, acreditam que podem mudar a si mesmos. E eu volto a dizer, pessoal, não existe mudança, ninguém muda. O que muda é o caminho. A pessoa que começa a se doutrinar numa nova religião, ela não está mudando, ela não está se modificando, ela está apenas condicionada àquilo. Ela necessita o tempo todo estar vigilante em relação a ela mesma, pois se ela mudar um pouco o caminho, se ela desviar do caminho, ela vai se perder. Como tivemos o caso recentemente das montanhas aí, né, do montanhismo lá no Paraná. Né? A moça deixou o cara, abandonou o cara, ela cometeu um ato de traição grave, gravíssimo, né, no meio do montanhismo, que você não pode jamais abandonar o outro. E ela fez isso e o rapaz se perdeu. Mas ele também tem uma parcela de culpa, porque, né, observamos, até o apelido dele é Betinha, né, de Beta, observamos que ele estava praticamente sendo guiado pelas suas paixões. Então, esse julgamento que eu estou fazendo aqui, ele é importante para podermos sentenciar algo que servirá apenas, repito, para nos proteger, para não cometermos o mesmo erro. O julgamento e a sentença são válidos quando isso nos ensina algo. Então, nos coloca num caminho mais seguro. Então, o caminho faz o caminhante, né? Se o caminhante ele sai do caminho, sai da rota, ele se perde.
O mesmo acontece com pessoas que têm determinada índole, determinada inclinação. Então é aí que nós observamos e podemos julgar a pessoa a partir de eventos onde as suas inclinações são mais evidentes. Isso é julgamento, isso é importante fazermos. E a pessoa, em dado caminho, ela acaba se desviando, indo para outro caminho, pois ela está acusando, esse desvio está acusando a sua real inclinação. E muitas pessoas não querem se aceitar. Não querem aceitar que elas são assim, que elas não conseguem viver aquele caminho. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem viver o caminho de monogamia, traem. Tá? Tem pessoas que não conseguem viver o caminho de poligamia, porque querem ter alguém fixo. Né? Existem vários casos onde o ser humano ele precisa se conhecer. Então, a magia egotista, ela entra aí. Muitas pessoas praticam o luciferianismo egotista sem saber. Eles apenas cultuam os seus egos. Na verdade, quando eles vão cultuar uma entidade, vão pedir algo para a entidade, justamente pedir, né, eles estão pedindo algo que eles são apegados. Então, eles querem manter ainda as suas paixões, os seus desejos e confundem-os junto daquilo que chamamos de verdadeira vontade. A verdadeira vontade, ela é o autoconhecimento de quem nós somos, né? A nossa verdadeira inclinação, quem nós somos. E compreendendo isso, nos aceitarmos. Devemos aceitar. Ninguém precisa ser anjo aqui. Ninguém precisa ser o moralista. Ninguém precisa ser o maioral. Ninguém precisa ser o bom moço ou a boa moça. Não precisa, né? Pois mesmo você tentando ser o bom moço, a boa moça, vai ter alguém que vai estar te observando e vendo eventos, ou vendo atitudes, inclinações suas que em determinados eventos te acusam de ser uma outra pessoa. Isso sempre vai existir. Então, o que devemos é ser felizes. Então, quando as pessoas elas começam a praticar o egotismo, elas não querem mudar. E elas nem podem mudar mesmo. Mas elas querem manter aquele caminho aonde o ego delas, a personalidade delas estará sempre satisfeito, né? Ou viverá sempre uma utopia. É o caminho que não tem fim, né? História sem fim. Então, prestemos atenção na prática do egotismo, né? O culto ao ego, pois esse tipo de magia é uma magia muito ligada a esferas bastante densas, né? Nebulosas do astral, que comungam do mesmo pensamento. É controle, aproveitar, sugar, né? É o vampirismo, a prática do vampirismo, a mais baixa do vampirismo. Lembrando que o vampirismo eu falarei mais tarde, mas existem vários níveis de vampirismo, e o egotismo no vampirismo é o mais baixo que tem, é o mais é o parasita, é a pessoa parasita, a pessoa que só vive para aquilo, só vive a partir do hospedeiro. Então, na segunda parte desse áudio de alta magia, eu vou falar mais a fundo, né, dos pilares do egotismo, e espero que isso sirva, né, como base para bons julgamentos, né, julgamentos realmente claros de vossas mentes, de vossas razões, e também que consolidem boas sentenças que devem, né, servir apenas para proteger vocês, para se protegerem, né, de caminhos de mãos dadas que podem levar vocês para um vale, para se perder, né? Como foi esse caso aí da montanha do Paraná, né? Onde o rapaz, nitidamente apegado às suas paixões, acreditando que essa moça, ela corresponderia, né, aos seus anseios, e vimos que, na verdade, ela só zombava dele, ela só o maltratava, e acabou se perdendo, né, infelizmente. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu a lição, e devemos todos aprender a lição e darmos uma sentença bastante clara em relação a coisas que nos fazem mal em nossas vidas. Tá? A resolução que ele chegou, eu tenho certeza disso, ele percebeu, né? Ele não conseguia julgar. Então, quando a pessoa ela é apaixonada, quando a pessoa
ela é utópica, ela delira, ela não se conhece, ela não quer se conhecer, ela apenas idolatra, né? É o egotismo, né? Ele praticou uma espécie de egotismo, né? Nesse sentido, quando a pessoa ela vê apenas o ego dela e o ego do outro, né? O ego do outro sendo o ego que vai suprir o ego dela, quando a pessoa ela entra nisso, ela não consegue julgar. Então, todo julgamento de pessoas assim é praticamente inválido. São acusações apenas, são sentenças dadas sem julgamento. Então, na segunda parte eu falarei mais sobre os três pilares do egotismo para que, né, revisem e se conheçam mais e melhorem os seus caminhos. Até mais, salve a nossa banda.